A paz do Senhor a todos os alunos do Instituto El Shaddai, também a todos os inscritos do nosso canal, o canal Pastor Roberto Máximo. Que benção que vocês estão aí do outro lado. Pega aquela sua água ungida, aquela sua caneta para as devidas anotações no seu caderno de apontamentos e também as suas versões bíblicas. Quero recomendar aqui também, irmãos, dicionário. Você precisa de um dicionário aí do outro lado. Você pode entrar em contato conosco, que nós levamos a você também o bom dicionário Almeida. É claro que depois você pode dar um pulo maior, subir ao nível para um léxico. Isso é muito importante para fazer parte da sua biblioteca. Sejam pontuais nas escolhas dos livros, irmão. Não vão pegar livros que saiam do seu viés, a não ser que seja para consulta, viés teológico. Eu quero também que você entenda que não adianta comprar um livro aleatório citado por alguém, sendo que você não vai ler, vai ficar somente de enfeite. Não faça isso, seja pontuais para investir também na sua biblioteca. Eu estou na página 49, para quem tem o nosso material de apoio, que você do outro lado, se por acaso você está vendo essa videoaula, você também pode fazer parte da família do Instituto El Shaddai, recorrendo ao nosso WhatsApp e também participar de nossos cursos, do básico até o avançado, entre outros cursos para ajudar você a crescer na graça e também do conhecimento. Não perdemos aqui, irmãos, em hipótese alguma, o viés pentecostal. Glórias a Deus por isso. Cremos na manifestação atual dos dons e cremos também na atuação do Espírito Santo em nossas vidas para jogar luz aos textos. E é isso que nós estamos fazendo aqui na página 49. No primeiro parágrafo, aquele que tem o nosso material, e aquele que não tenha vai anotar tranquilamente também. Deus, ele veste o homem e expulsa, eu coloquei expulsa. Nas outras versões está lança fora, mas eu coloquei aqui no nosso livro, ele expulsa do jardim do Éden aquele casal. Gênesis 3, 21 e 23, fez o Senhor Deus o vestimento de peles para Adão e sua mulher, e o vestiu, e o lançou fora do Éden. É claro, irmãos, que essa manifestação é uma providência de Deus. Eu quero que você avalie e você rabisque, ou então passe um marca-texto aí, nas duas últimas frases do primeiro parágrafo. Porém, Deus vestiu de pele de animal como um tipo da justiça divina, representada pelo Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa em hipótese alguma. Na sua onisciência, ele dando liberdade ao homem, nós já falamos sobre esta livre escolha, entendemos que nossa soterologia, as nossas doutrinas estão firmadas na Bíblia, mas no que tange soterologia, nós também nos alinhamos mais com o arminianismo. Também importante frisar aqui que nós cremos na graça preveniente. E o homem foi dotado de livre escolha. Você tem livre arbítrio, assim dito por muitos, para pecar ou não. Eles foram avisados de antemão. No diálogo que Deus teve com Adão, você vai refletir e entender que Deus deu total liberdade para ele usufruir de todas as árvores do campo, menos uma. E Deus foi enfático em dizer o seguinte: se você usufruir, se você comer desta árvore, certamente morrerá. E é claro que a astuta serpente, que nada mais é do que o diabo, frisado pelo próprio João em Apocalipse, a antiga serpente, enganou Eva. E ambos pecaram. E houve essa ruptura. Nessa ruptura, eu quero frisar aqui, irmãos, que danificou o intelecto. Pega a caneta. Pega a caneta. O pecado danificou o intelecto. Isaías 1:3. Também danificou as emoções. Jeremias 17:9. Eu sei que você sabe esse versículo memorizado. Enganoso é o coração do homem. Olha aí. O homem também tem um coração enganoso. A pergunta retórica é: por quê? Justamente pelo pecado original. É consequência do pecado. Atingiu também, danificou as nossas vontades. Efésios 4:18. Além do mais, até a nossa própria razão está danificada.
Nem sempre estamos cobertos de razão. E mesmo que nós temos na nossa razão, a maior ferramenta para responder para alguém, na boa parte das vezes, é a seguinte: silêncio. E eu quero citar aqui também Tito 1,15. Também danificou o corpo, atingiu o corpo. Romanos 8,10. Também atingiu a alma. Nós cremos na tricotomia humana. Também cremos que danificou o espírito. 2 Coríntios 7,1. E voltando um pouquinho, Romanos 2,9, no que tange alma. Então você vê, irmãos, que o pecado danificou todas as áreas do ser humano. Por isso que ele precisa de uma reconciliação, de uma justificação. Porque nós estávamos mortos. E Deus não foi pego de surpresa. Eu quero frisar mais uma vez aqui, irmãos. Mas ele deu livre escolha para o homem. Eu quero pautar aqui em pelo menos 2 versículos bíblicos interessantes sobre a onisciência desse Deus maravilhoso. Vamos lá para 1 Pedro. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. 1 Pedro. Todo mundo abrindo Biblinha aí, tá bom, gente? Vamos abrir. Foi Tiago. 1 Pedro. Achei. 1 Pedro, no capítulo de número 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, paro aqui. Eu quero essa frase, não é isolada. Eu vou dar contexto e vou dar mais um versículo. Antes da fundação do mundo, já tinha uma provisão de redenção ao homem. Já tinha uma provisão. Vamos recorrer também no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo de número 13, e também o versículo de número, deixa eu ver aqui, o 8. Diz assim, falando dessa onisciência do nosso Deus. E adoraram todos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é onisciência. Isso é onisciência. Tá? Então eu quero que os irmãos entendam de uma vez por todas que o nosso Deus não foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. E é claro, irmãos, eu falo aqui na página 49 sobre a morte espiritual. A morte ali não foi imediatamente física. Não foi imediatamente. Mas ocasionou também a morte espiritual. Eu quero que vocês recorram aí em Romanos 8:12. Anotem. E é claro, irmãos, que o pecado, além da ruptura, maculou a imagem de Deus, a semelhança que o homem tem com Deus. Eu busco aqui uma referência a bons estudantes de teologia do Imago Dei, imagem de Deus. Quero promover aqui uma pesquisa. Nossos alunos são pesquisadores. Você é um pesquisador. Pesquise sobre Imago Dei, para entrar com mais profundidade sobre esse assunto. Então, o homem pecou, claro que pecou, mas ele perdeu essa imagem, veja bem, não toda. Mesmo as pessoas más, mesmo pessoas que não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, têm resquício de Deus e fazem atitudes nobres. Eu quero recorrer a todos vocês para vocês entenderem sobre essa questão do pecado total e pecado pleno. Então, todo pecador, claro, pecou, mas perdeu tudo de Deus, ainda possui resquícios. Gravem isso, possui resquícios. Por mais má que a pessoa seja, tem vislumbres de bondade. Mateus, no capítulo de número 7, vamos lá para a Bíblia. Vamos lá, vamos correr aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 11 e 12. Bíblia, marque. Se vós, pois, sendo maus, é Jesus falando. Se vós, pois, sendo maus,
sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que vos faça, versículo 12, façai-vos também. Eu paro aqui, porque o importante é frisar isso. Se vós sendo maus, então, ainda tem, preste bem atenção, mesmo sendo danificado, sentido, todas as áreas têm resquícios dessa imagem de Deus. Ainda possui resquício. Então, o homem tem possibilidade de fazer boas coisas mesmo sendo ímpios, não ainda aceitando como único e suficiente Salvador. Eu quero que vocês frisem isso daí, por favor. Também eu quero que vocês entendam, irmãos, que o pecado atingiu também a morte física, a longevidade foi atacada, o homem foi reduzindo a sua idade. Nós temos deterioração do corpo conforme a idade vai passando. É consequência do pecado, Gênesis 6:3, eu quero que você leia em casa. A terra em si, nós vamos recorrer aqui em Gênesis 1. Olha que interessante, a terra em si, como que era, né? O clima, como que era o clima? Gênesis 1, 6 e 7. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e houve separação entre as águas e águas. Já tinha água, tá, irmão? Calma lá. E fez Deus a expansão, e fez separação em águas, e estavam debaixo da expansão as águas, e estavam sobre a expansão, e assim foi. Olha que interessante. Haviam águas? Sim, claro que havia. Você vai ver que até tinha correntes que cercavam o Éden ali. Porém, você precisa de entender que não tinha estações. Antes do pecado e antes do dilúvio, precisamente não existiam estações. E nós cremos aqui, irmãos, que não tinha chuva, como nós conhecemos agora. Tinha um orvalho que regava aquela terra. Gênesis 2 e 5, olha que interessante. E toda a planta do campo que ainda, Gênesis 2 e 5, leia comigo. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Grifem, isso aqui nós estamos falando, implementando bons subsídios para dar mais sustância para nosso feijãozinho com arroz aqui para vocês. Então, não tinha chuva. Não tinha chuva. E não havia homem para lavar a terra. Versículo de número 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Que clima agradável, condicionado que esse Deus fizera ali no Éden. Era um clima perfeito. Não tem nada a ver o que nós estamos usufruindo agora, uma vez calor, uma vez frio. As estações estão bagunçadas. Nosso corpo fragilizado também por pecados, e aí também por falta de vitamina, exercício, etc. Mas fica deteriorado devido ao calor, frio, clima quente, toma água gelada, depois enfrenta o frio, e por aí vai. Pegamos gripe, etc. Versículo de número 6, você viu aí, ó, um vapor, porém, subia da terra e regava. Isso é muito interessante. E frisando mais uma vez, no Éden haviam rios. Ó, versículo 10 de Gênesis 2 e 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornavam em 4 braços. E aí depois ele nomina os rios aí, as correntes. Deus fez tudo perfeito. Então, antes do pecado e antes do dilúvio, não havia as estações, não havia chuva e, claro, não havia dilúvio. Então, a possibilidade daquele povo acreditar era mínima. Noé pregou, irmãos, por muito tempo uma mesma mensagem, porque o povo estava em total desobediência, vocês sabem disso. Davam-se casamento, já não se importavam mais com Deus, viviam-se ao bel prazer. E ali Deus, vamos expressar aqui um sentimento humano em Deus, antropopatismo e antropomorfismo, se eu fosse você, eu anotava para pesquisa o que é isso, né?
são figuras de linguagem para tentar entender o nosso Deus, tentar. Algumas versões falam que ele se arrependeu de ter feito o homem, mas prefira dizer que ele ficou triste do que ele estava vendo nessa terra. Então ele prometeu um dilúvio, um juízo sobre aqueles, porém, irmãos, na sua longanimidade. Não foi imediatamente, ele deu um tempo para o povo se consertar das suas mazelas. É o que Deus está promovendo hoje. Alguns podem estar falando por que esse Jesus Cristo está demorando. Eu vejo falar desde a minha bisavó. Isso é a longanimidade de Deus, isso é amor. Não tem como expressar. Ele amou o mundo de tal maneira. E nós, como atalaias da última hora, não podemos abrir mão que Cristo vai voltar. Não abra mão de pregar sobre Jesus Cristo para alguém. Você já pregou de Jesus Cristo para alguém hoje? Esse é o seu id, irmãos. É a chamada inegociável. É por isso que você veio parar também aqui nessa videoaula. É por isso que você está tentando se aprofundar na palavra. O pecado tem as suas consequências. Veio o dilúvio, sim, mas houve uma longanimidade. Muito mais de 100 anos do plano que Deus deu para Noé até fazer a arca e entrarem só os bichinhos, porque os homens não queriam. E provando para você que veio depois, Deus criou as estações, vamos recorrer. Não tinha estações como nós conhecemos antes do pecado e antes do dilúvio. Vamos lá, Gênesis 8:22, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Agora vai ter o tempo certo para fazer a colheita, para semear. É isso também que o nosso Deus está dizendo. Não era dessa forma. A terra era fértil por natureza. Deus fez tudo perfeito. Havia um vapor, havia ali as correntes no Éden. Porém, o homem, infelizmente, irmão, pecou. E eu queria também aqui, irmãos, colaborar com mais um texto de Daniel, do profeta Daniel. Vamos recorrer à Bíblia. Daniel, capítulo 2. Capítulo 2 de Daniel, vamos todos. Ezequiel, é facinho, é depois Daniel. Foi de Ezequiel, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, irmãos. Vamos lá. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, e dá sabedoria aos sábios, e ciência aos entendidos. Por que você leu esse versículo? Parece que destoou um pouco daquilo que nós estamos sequencialmente estudando. Não. Mesmo Deus criado as estações, clima, etc., ele pode mudar, porque ele pode tudo, ele é o Todo-Poderoso. Outro atributo incomunicável, ele pode mudar as estações quando ele quiser. Por isso que eu recorri aqui a Daniel 2:21. Ele pode. Ele pode mudar os reis, ele pode mudar a história, tudo é para a glória dele, ele pode isso, tá bom? Então eu não vim afirmar aqui categoricamente que é assim, ponto final, não. A gente vê até mesmo uma intervenção mínima do ser humano nas estações, não é mais como era 10, 20, 30 anos atrás, não é. Ok, irmãos? Nós vamos para a página depois de número 51, tá bom? Você vai para a página 51 aí, eu deixo 2 versículos no meio do nosso livro aí, importantíssimo. 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão. Versículo 2 de Tiago, capítulo 2, versículo 9, se todavia fazer acepções de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos ele pela lei. Então, irmãos, mesmo nós estamos na graça, eu quero frisar aqui, irmãos, que a porta ainda é estreita. Alguns pensam que a graça, ela alargou. Não. Continua estreita da mesma forma. Fazer acepção é pecado. Transgredir a lei, transgredir a palavra do Senhor é pecado também.
Eu quero que vocês entendam isso daí. E com o pecado original veio a primeira morte. Risquem, escrevam no seu caderno. Existe então a morte física e a morte, a primeira morte. Gênesis 3:8. Nós chamamos aquilo ali de primeira morte, a morte física. Romanos 5:12. Esta é a primeira morte. E a segunda morte, Apocalipse 21:8. Marque esses versículos importantíssimos. Nós cremos na primeira morte e a segunda morte. Porque no juízo do trono branco, assim como nós cremos, nós temos um viés pré-tribulacionista e cremos que no final do milênio, todas as nações ímpias, todos aqueles que não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, serão julgados pela sua obra, todas as suas obras ali, e Deus vai promover o juízo do torno branco. E ali aqueles que vão ressuscitar com o seu corpo corruptível e não transformado, será julgado e será lançado junto com o diabo e os seus anjos e etc. no Geena, estado final. Este sim é o inferno e é a segunda morte, conforme está relatado em Apocalipse, capítulo 21:8. Finalizando nossa videoaula, morte significa peremptoriamente e teologicamente separação. Morte significa separação. Separação do que, professor Roberto Máximo? Do imaterial do material. O que significa? Eu quero que seja mais explícito. O corpo, a separação do corpo, da alma e do espírito. Morte é ruptura. Que Deus abençoe os nossos amados alunos em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.